Bordini na área para mais um programa do nosso canal Recomeço. E hoje mais um quadro. Vamos falar nesse episódio especial de algo, de um programa que serviu para mim como referência, que serviu para mim como, sei lá, não tem nada melhor que 7 horas da noite você sentar em frente à televisão e assistir Os Trapalhões. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando, essa nostalgia. E hoje vamos saber um pouco mais, né, das aventuras do quarteto que o Brasil ama, cara. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, aqui minha homenagem, aqui ó, Os Trapalhões com o logo da abertura. Ah, demais, cara. Não tenho vergonha de dizer que os caras são minha referência, né? Dentre outros, né, mas tipo, do Brasil, né? Você não sabe que eu amo Chaves, mas Os Trapalhões também, pra mim, humoristicamente falando, é uma referência. Beleza? Então vamos. Hoje eu vou poder falar, cara. Saê, Pecete. Hoje vamos falar com oferecimento de Multimix Shopping e RD Ink, o seu estúdio de tatuagem que tatua os nossos Recomeço, os nossos barrigudinhos que você tanto ama, né? Entre nas nossas redes sociais, curta, comenta, compartilha aqui o nosso canal. Lá tem sempre um material inédito e também tem um vídeo, depois que o vídeo for lançado, tem também lá para você poder curtir e ouvir naquele aplicativo de música que nós sabemos qual é o nome. Tá bom, galera? Então, tá lá. Um saludo a todos, América do Sul, América do Norte, né? A galera de Virgínia, né? Um abraço, eu sei que a galera que me ouve, né? Buenos Aires, e também do México, da cidade. Eu esqueci o nome da cidade, mas eu prometo que eu vou falar no próximo episódio. São as cidades que curtem e que ouvem o nosso canal. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos vocês, né? Longe, sei que vocês estão longe daqui do Brasil, mas estamos juntos num só coração. E hoje é dia de Trapalhões. Hoje é só alegria. Beleza, galera? Então vamos pegar, sem mais delongas, a nossa Recall Time. E vamos viajar lá para os anos 70, 60, 50 e saber tudo sobre o quarteto mais amado do Brasil. E você? Bora viajar no tempo? Vamos lá, agora eu posso fazer. Saê, Pecete! Os Trapalhões foi um programa de televisão humorístico brasileiro criado por Wilton Franco e estrelado pelo quarteto cômico de mesmo nome, tendo Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Seu mundo é de canto e magia. Tem o samba enredo deles, que a música é assim. Cada um desenvolveu uma persona cênica distinta. O grupo já obtinha um sucesso na televisão e no cinema desde os meados da década de 60. O programa estreou no ano de 74 aos sábados na Rede Tupi. Em 13 de março de 77, estrearam na TV Globo, antes do Fantástico, exibido aos domingos. O programa apresentava uma sucessão de esquetes estremeados sem aparente conexão, exceto a presença dos próprios. Um dos maiores fenômenos de popularidade e audiência no Brasil em toda a história. O programa entrou para o livro Guinness de Recordes Mundiais como o programa humorístico de maior duração na televisão,
com 30 anos de exibição. O primeiro filme deles, Na Onda do Iê Iê, de 1966, contava apenas com a dupla Didi e Dedé. Com o quarteto clássico foram produzidos 21 filmes, começando com Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Eu tenho esse filme, cara, é muito engraçado. Totalmente querendo imitar Star Wars, cara. Até Uma Escola Atrapalhada, de 1990. Mais de 120 milhões de pessoas já assistiram os filmes dos Trapalhões, sendo que 7 desses filmes estão na lista dos 10 maiores filmes e bilheterias do cinema brasileiro. Eu assisti Os Trapalhões na Ilha dos Monstros, no cinema. Foi o primeiro filme que eu assisti, que eu fui ao cinema. Antigamente, gente que é da periferia, né? A gente não tem muita oportunidade de ficar indo. Antigamente era muito caro pra ir ao cinema, né? Era coisa de boy na época, então a gente não tinha, né, condições. Eu lembro que minha tia ganhou uma promoção do Leite Moça, ou algo do gênero. É alguma coisa assim. E ganhamos pra assistir Os Trapalhões na Terra dos Monstros, cara. Assisti no Center Norte, que foi o primeiro filme assim, que eu assisti no cinema. Graças, né, à promoção. Se não, meu, acho que ia assistir só depois de velho. Porque antigamente, né, pra você que é jovem, que só ir no cinema, você vai ao cinema uma vez por semana ou quase todo dia, era difícil ir no cinema antigamente, era caro. Pra gente aqui então da quebrada, era. Então, o primeiro filme foi Os Trapalhões na Ilha dos Monstros. Vamos agora voltar um pouquinho a mais no passado, em 1966, na TV Excelsior, aqui de São Paulo, com o nome de Os Adoráveis Trapalhões. Reunia a sua fórmula 4 tipos: o galã, que era o Vanderlei Cardoso, o diplomata, Ivon Cury, o estourado, que era o Ted Boi Marino, que fazia aquelas lutas de telecat, né? E o palhaço, que era o Renato Aragão, que é o Didi Mocó. Além de Manfred Santana, que é o nosso querido Dedé, e Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel. Com a saída de algum desses integrantes e a entrada do sambista participante dos originais do samba, o melhor ator do mundo, senhor Antônio Bernardes Gomes, o Mussum, que é a maior referência de humor desse mundo e que precisava ser mais homenageado. O filme dele é muito bom, assistam, né, o do Mussum. E ele era um baita de um ator, ele era músico, cara, ele era demais, cara. Ele era aquele tipo de pessoa que onde ele entrava, ele alegrava, cara. Ele tinha uma luz muito grande, velho. Ah, o Mussum era demais, cara. E ele entrou em 72. E o Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias, cara, o Zacarias, velho. Ah, quem nunca viu uma pessoa parecida com o Zacarias? Ele entrou em 76 e consolidou-se o grupo que iria mais tarde tornar-se um dos quadros mais famosos da TV brasileira. A TV Record, estreando em 72, o programa foi chamado de Os Insociáveis, o que desagradava Renato Aragão. Ao passar para a TV Tupi em 74, ele fez com que o nome Os Trapalhões se fixasse como sendo o do grupo. Também incluiu Zacarias no lugar de Roberto Guilherme, que antes completava o quarteto como Beto. Ali, os Trapalhões conseguiram a maior audiência em seu horário e que o quase sempre líder de audiência fantástico na cidade de São Paulo. Mas a antiga emissora já apresentava muitas dificuldades financeiras e o que trouxe inúmeros problemas aos artistas. Finalmente o programa foi para a TV Globo em 77, onde conseguiu um sucesso duradouro até 1995, com reprises de 96 a 1999. Em 77, o diretor de operações da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o nosso querido Boni, convidou os Trapalhões para levar seu programa para a emissora, já que ele já estava tomando audiência, né, da Globo quando eles estavam lá naquela a emissora anterior, né? Renato Aragão conta que temia aceitar a proposta, afinal na Tupi ele tinha toda a liberdade para ser irreverente o quanto quisesse. A Globo era conhecida pelo seu padrão de qualidade mais formal, e o humorista não tinha certeza se os Trapalhões se encaixariam nele.
Para não ter que recusar formalmente a proposta, ele chegou a fazer uma lista de exigências de 3 páginas, na qual determinava quais seriam o diretor, redator e o horário do programa. Para sua surpresa, Boni aceitou sem questionamento as exigências. Os Trapalhões mudaram então de emissora, depois de 2 especiais exibidos dentro da faixa de programação Sexta Super, às 21 horas em janeiro e fevereiro. Os Trapalhões estrearam no dia 13 de março de 77, aos domingos, antes do Fantástico. O programa apresentava uma sucessão de sketches estremeados com números musicais e exibidos sem aparente conexão, exceto na presença dos próprios Trapalhões. O quadro mais longo e cheio de ação e diálogos podia ser seguido por uma sucessão de gags visuais curtas e um quadro físico, como Trapa SWAT, uma paródia do seriado americano SWAT. O diretor Augusto César Vanucci citava as chanchadas e a comédia pastelão como principais referências, mas não havia um formato pré-estabelecido. Segundo Renato Aragão, qualquer ideia podia virar uma sketch a qualquer momento. Ele conta que, certa vez, ao caminho do estúdio, ouviu no rádio a canção Terezinha de Chico Buarque. Achou que a letra é a história de vários amores do ponto de vista de uma mulher. Daria um quadro para os Trapalhões. Ao chegar ao Teatro Fênix, onde era gravado o programa, escreveu ele próprio o sketch e no mesmo dia gravou uma espécie de videoclipe satírico que você com certeza já deve ter assistido. Qual quarteto interpretava os personagens da música? Foi o primeiro de uma série de paródias de músicas que marcaram o humorístico. Os Trapalhões também costumavam participar de números de cantores convidados. Quando Ney Matogrosso foi ao programa, Didi estava trajando figurino e maquiagem idêntica ao dele, por exemplo. Situação parecida em outras ocasiões com outros artistas como Elba Ramalho e Tony Tornado. Quem nunca viu os clipes dos Trapalhões, né? Foi nesse contexto de ampla aceitação que o grupo comemorou 15 anos de existência, com o especial Os Trapalhões 15 anos, exibido no domingo, no dia 28 de junho de 81. No último domingo do mês, durante 7 horas, com a participação de quase todo o elenco da TV Globo, jornalistas e músicos convidados, o especial também serviu para divulgar a campanha a favor dos portadores de deficiência visual, promovendo a doação de córneas e de bolsas de emprego em todo o país. Esse ano, sob a direção de Adriano Stewart e a redação de Gilberto Garcia, os Trapalhões já tinham um público notoriamente infantil, e foi nessa época que o quarteto alcançou grande repercussão, principalmente depois do sucesso que fizeram no Festival de Berlim. Tanto o público quanto os críticos passaram a ver os 4 integrantes do grupo como os principais representantes nacionais da comédia infanto-juvenil. No mesmo ano, a Globo exibiu uma programação especial de 15 anos de Trapalhões, que ficou no ar por 7 horas, com 11 quadros e uma campanha a favor dos deficientes físicos. Eles sempre eram, assim, de alguma maneira, lembrados pelas campanhas que faziam. Em 82, o programa ganhava a direção de Oswaldo Loureiro. O público passou a assistir a gravação de alguns quadros no Teatro Fênix. Em 83, o programa iniciou uma nova fase, com Gracindo Júnior e Carlos Alberto de Nóbrega, ele mesmo. Além dos tradicionais sketches isolados, as comédias teatrais bastante conhecidas foram adaptadas para o humor do programa. Shows eram gravados mensalmente com a participação de público. Passaram também a ser incluídas gravações externas. Ainda em 83 foi exibida a campanha Nordeste Urgente até 1985. Na redação de 83, que além de Renato Aragão e Carlos Alberto de Nóbrega estavam Roberto Silveira, Wilson Vaz, Emanuel Rodrigues, Expedito Fagnoni e Marcos Cerati. O programa passou por um período delicado, quando os Trapalhões decidiram se separar. Isso foi em 1983. Dedé, Mussum e Zacarias romperam com Renato Aragão, que é a Renato Aragão Produções, empresa que cuidava dos negócios do grupo. Formaram sua própria empresa, a Demusa, que é a inicial do nome dos três, né? E optaram por seguir sozinhos na carreira cinematográfica e deixar o programa. A separação durou cerca de 6 meses, período em que Renato Aragão estreou sozinho o programa e a TV Globo exibiu um programa especial dedicado aos nordestinos com 12 horas de duração. Renato Aragão apresentou a campanha SOS Nordeste e os Trapalhões sem Dedé, Mussum e Zacarias, sendo que esses estavam no antigo programa humorístico
A Festa é Nossa, que também era da Globo. No final de 83, por iniciativa própria e também do Beto Carreiro, né? O Rafael Spaca explica isso, né? Eu acho que ele foi em quase todos os podcasts que tiveram e ele explica essa história da separação dos Trapalhões, né? Vou colocar um pedacinho aí pra vocês verem. E na briga de 83, por exemplo, que os Trapalhões se separam em agosto de 83... Que forma Trapalhões e Demusa. Isso, que ele falou aqui, o Dedé. Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte, tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com Renato Aragão. Tá. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E na matéria começou a falar era uma matéria muito longa, citou de passagem Dedé, Mussum e Zacarias, e começou a elencar uma série de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão, era do Renato Aragão. O Aragão ele comprou da família Gingli. E depois ele vendeu para CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Ele falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, que pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da elite e tal. Entendi. Ele comprou essa... E aí começou na matéria, falou, ele tem a Granja Comari, tem uma casa na... Sabe? O estúdio onde a Record não era dele? Era ele consegue multiplicar o dinheiro, é incrível. Não é? O tino empresarial dele é fabuloso. O estúdio grande. Era RA. RA e virou agora é da Record. Record, né? E aí, com essa matéria, que assim, foi o fator determinante dessa separação de 83... Que é um mérito dele, né? Ter ganho total. muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é então, isso? Aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Mussum e Zacarias, falaram, olha só, ele tá milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos 4 na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros 3, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Claro, precisa de né? escada, Ele precisa. Então eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Né? Eu faço sempre essa analogia com os Beatles, assim, sabe? De falar, os 4, um precisa do outro ali. E aí ele tinha o maior salário, os outros 3 tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. Porque o Renato, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo praticamente. A produtora era dele? Dele. E os outros 3, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam um papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam cachê. E ganhavam cachê. Então era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? Não tinha nenhum, assim, risco entre aspas, porque assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros 3. Certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros 3. Então, de 100% vamos usar essa numeração, de 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros 3 com a porcentagem irrisória. Pois é, uma baita de uma história, né? Estamos aguardando o documentário que ele tem dos Trapalhões, do Rafael Spaca. Acho que todo mundo tá ansioso para saber, para conhecer mais, não sobre na questão da crítica, mas a gente conhecer mais os nossos ídolos, né? É sempre bom, é uma homenagem, assim como estamos fazendo. E no ano de 84, Paulo Araújo fica sob a direção do programa e o quarteto teve uma renovação na linguagem visual para dar uma maior unidade com a base do cenário sendo branca, mudando a cor apenas dos elementos de cena. Passaram a ser usados pela primeira vez bordões pelo grupo. Acredite, mas não é 10, nota 10.
Em 85, os humoristas gravaram uma série de 14 episódios em Los Angeles. Os Trapalhões em Los Angeles, né? A partir de 86, com direção geral de Walter Lacer, o programa começou a focar mais o público infantil, com quadros direcionados por essa faixa etária e uso dos efeitos especiais. Em agosto do mesmo ano, Carlos Manga passa a dirigir o programa, fazendo quadros mais curtos e interligados uns aos outros. Os Trapalhões passou a contar com a plateia presente às gravações no Teatro Fênix, a partir de 82, quando o programa era dirigido por Oswaldo Loureiro. Os esquetes eram encenados como se fosse um programa ao vivo, com o mínimo de pausa para mudança de cenários e figurinos. As constantes improvisações do grupo se tornaram ainda mais frequentes diante de um público que parecia adorar o espírito anárquico dos comediantes. Mais tarde, os cacos resultavam os erros e forçavam a equipe a ter que refazer as cenas, em boa parte das vezes porque o elenco se perdia em gargalhadas descontroladas e passaram a ser exibidos em edições especiais do programa de fim de ano. Tamanho sucesso faziam aos olhos da plateia, que são os erros de gravações dos Trapalhões. Quem aí nunca viu no YouTube tem. Eu vou tentar colocar umas partes aí pra vocês. O som teu pé cresceu? Não, a sua avó que a sua avó lá no Ceará que tem o pé crescido. Antônio Souza! Cala a boca! Eu tô te gritando com os tetos! Vai, tá. Dedé, quando eu me aproximar, você levanta tanques! Renato Aragão classificou seu humor como primordialmente simples e de fácil assimilação. Outra mudança foi a diminuição do número de esquetes independentes em favor de quadros que reuniam Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Atores do elenco da TV Globo, que em geral não costumavam aparecer em humorísticos, foram convidados especiais dos programas. Em agosto, Carlos Manga assumiu a direção geral. O número de gravações externas aumentou e os esquetes, agora mais curtos e rápidos, passaram a ser interligados. Dedé passou a ser também co-diretor. A equipe de redação nessa época estavam com Carlos Alberto de Nóbrega, Roberto Silveira, Gugu Olimecha, Expedito Fagnoni, Roberto Ribeiro e Manuel Rodrigues, além do próprio Renato Aragão e Celso Magno, o Baiaco, que também era dublê do Renato Aragão nas cenas perigosas. Carlos Alberto de Nóbrega e Roberto Silveira assinavam a redação e a redação final. Carlos Alberto de Nóbrega diz a respeito disso no podcast. Dá uma olhadinha aí. Aí acabou a praça. Você falou até quanto que eu sentia. Isso, é. Acabou a praça. E eu fiquei fazendo os Trapalhões. E o Manga era diretor e eu era co-diretor. O acerto do Manga é o seguinte: eu só faço o estúdio, o resto é ele me chamava de Carlota. A Carlota é quem faz. Então eu estava com muita moral na Globo. Só que eu já estava batendo de frente com o Renato. Eu não, o Renato estava batendo de frente comigo. Porque eu fui levado por ele. Eu era o braço direito, porque eu escrevia 80% dos quadros eram escritos por mim. E eu fazia a redação final. Aí começou, eles cresceram muito. E é natural, isso até hoje somos amicíssimos. Teve uma hora que eu queria sair. Porque eu já não era mais aquele Carlos Alberto que ele levou para a Globo. Já tinha problema de entrar no camarim. Eu não me sentia bem no camarim deles, porque eu sentia que eu estava fora da casinha. E aquilo começou a me incomodar. Aí eu fui falar com o Boni. Boni, me tira dos Trapalhões, me leva para o Jô. Porque eu sou amicíssimo, nós fizemos a família Trapo, fazemos uma Praça da Alegria juntos. O Jô me ensinou tanta coisa. O Jô é um gênio. E o Max Nunes é muito meu amigo, que era o que escrevia o... Disse, não, eu preciso de você nos Trapalhões. Então aquilo estava ruim. No domingo de 28 de dezembro de 86, os Trapalhões comemoraram 20 anos de carreira em um programa especial dedicado à campanha do menor carente, que marcava o início de uma série de campanhas sociais que seriam exibidas pela TV Globo no decorrer do ano seguinte. Transmitido ao vivo do Teatro Fênix, Trapalhões 20 anos, Criança Esperança, foi ao ar às 11h05 da manhã e se estendeu por 9 horas. Em cada um dos seus 28 blocos,
Fazia-se um balanço das doações da campanha e eram exibidos vinhetas sobre os direitos das crianças, entrevistas com convidados e um documentário sobre experiências de apoio e recuperação de menores de rua. A partir de então, a TV Globo passou a exibir anualmente o especial Criança Esperança. No mesmo ano, a Globo exibiu um programa especial de 20 anos dos Trapalhões, que ficou por 9 horas no ar, com 28 quadros e uma campanha dedicada ao menor e jovem carente. O programa comemorativo 20 anos Trapalhões iniciou oficialmente e definitivamente a campanha do menor e do jovem carente de todo o Brasil, chamado Criança Esperança, organizado pela Unicef, então parceira da TV Globo durante 18 anos, de 86 a 2003. Antes, o Criança Esperança era chamado de SOS Nordeste, idealizado pelo próprio Renato Aragão. Em 87, ocorreram novas mudanças. Maurício Tavares assumiu a direção geral e inseriu quadros inéditos, além de humorísticos musicais com a presença de cantores convidados. Em 88, Hilton Franco assumiu a redação final e a direção geral do programa, que ganhou shows ao vivo com a participação do público, e o público infantil passou a ganhar mais atenção, com brincadeiras, atrações e quadros voltados para este público. O quarteto ainda se tornou parte integrante do elenco do extinto programa de rádio A Turma da Maré Mansa, transmitido pela Rádio Globo. Nesse ano, o novo quadro fixo, Quartel Trapalhão, foi criado e tornou-se um grande sucesso. Os soldados eram um quarteto que, além de atores que participavam e provocavam, o Sargento Pincel, que era interpretado por Roberto Guilherme, que estava lá no comecinho dos Trapalhões também, né? E na redação de 88, que também, além do humorista Renato Aragão como diretor-geral, Hilton Franco, estava Emanuel Rodrigues, o ator Gibe, que é uma das pegadinhas do Silvio Santos, que você vê lá no nosso outro canal, que tem bastante, tem só as pegadinhas antigas e tem bastante pegadinha do Gibe lá pra você. 87, 88 e 89 era uma mudança intensa na produção, redação dos Trapalhões, né? Só ficava o Renato Aragão, assim, se for ver, só o Renato Aragão que ficava lá. Assim, de resto trocava direto. E o Hilton Franco, né? O Hilton Franco acabou ficando também. Mas o Didi, o senhor Didi, ele que ficava, que tomava conta de tudo mesmo, né? E agora, estamos no ano de 89 e agora fomos para 1990, né? Uma parte triste da história dos Trapalhões foi que no dia 18 de março de 1990, Zacarias morreu de insuficiência respiratória antes do início da temporada do programa naquele ano. Segundo Renato Aragão, o impacto da morte do companheiro por pouco não representou o fim do grupo. Ele conta que, uma vez decidido que eles continuariam a trabalhar com forma de homenagear a memória de Zacarias, a estrutura dos Trapalhões precisou ser reinventada. Da forma de suprir a ausência do amigo, de fato a estreia da nova temporada foi atrasada para o dia 8 de abril. A direção geral do programa continuava a ser de Hilton Franco e a supervisão de criação que passou a ser de, dá licença, o mestre. Passou a ser de Chico Anísio. Então, assim, ele é o mestre, cara. Chico Anísio, velho. Que trouxe mudanças significativas. O humorístico passou a ser dividido em duas partes. A primeira apresentava shows musicais e esquetes de humor em que Didi, Dedé e Mussum contracenavam com vários comediantes e convidados. No mesmo ano, fazia sua estreia o programa O Cantor Conrado, que era o galã do grupo, que ficou por 3 anos e 9 meses no programa. Durante o programa ele engatou um relacionamento com a paquita Andréia Sorvetão, que dura até hoje. A segunda parte trazia uma aventura passada no quadro Trapa Hotel, o estabelecimento meio decadente que tenta a todo custo se manter, apesar da confusão do gerente Didi, do secretário de esportes e lazer Dedé e do segurança Mussum. Os demais funcionários eram o cozinheiro divino Jorge Lafon, a grande Vera Verão, palmas pra ela, o carregador de bagagens Sorriso, que era o Tião Macalé, o diretor Batatinha, que era o Roberto Guilherme, e a atriz mirim Duda Little,
que tinha participação no quadro como filha adotiva e melhor amiga de Didi, e passou a fazer parte do elenco de apoio, mesmo contracenando com vários comediantes e convidados. Criado pela cenógrafa Leila Moreira, o cenário do Trapotel construído no Teatro Fênix tinha 2 andares, elevador panorâmico e porta de entrada giratória. O Trapotel continuou a ser exibido em 91, mas a primeira parte do programa sofreu mudanças. O palco do Teatro Fênix se transformou em um bairro típico de uma grande metrópole com prédios altos, letreiros de neon e becos escuros, carros passando e muita fumaça. Nesse cenário, cantores convidados se apresentavam em novos quadros fixos, né, como a Oficina dos Picaretas e o Filho do Computador. Algumas das enquetes do ano anterior foram mantidas, como o Anão Ananias. Nossa, quem lembra do Anão Ananias, hein? Este dia marca a estreia do nosso grande e querido Ananias na Ferrari. Isso, obrigado. Obrigado, doutor Haroldo. O Ananias, eu estou sentindo que você está um pouco nervoso. Está ou não? Mais ou menos, eu estou aqui fazendo meus movimentos, eu estou fazendo só aquecimento, sabe? Isso aqui é para entrar nas cubas fechadas. Esse outro movimento aqui é para entrar nas lombadas, ó. Quando pega nas lombadas, entra aqui. Sabe? E esse aqui, movimento aqui, é quando você entra na gincana a 300 por hora. Feito por Renato Aragão. E mais uma vez tinham mudanças na redação. Chico Anísio continuava com a supervisão de criação, e no ano seguinte, novos quadros como a Oficina dos Picaretas e o Filho do Computador foram adicionados, e o rap foi incorporado ao programa. Maurício Sherman, que retornava à emissora, passou a dirigir o programa junto com Wilton Franco. Em julho, para celebrar os 25 anos dos Trapalhões, a TV Globo apresentou um programa especial com 25 horas de duração, durante a qual foram lançadas campanhas de conscientização sobre os direitos da criança com arrecadação de donativos para as obras da Unicef. As comemorações tiveram início no sábado, no dia 27, a partir de uma matéria do Jornal Nacional, seguindo de flashes ao vivo do Teatro Fênix. No dia 28, a programação teve início às 7 horas com a missa celebrada ao vivo pelo cardeal Dom Eugênio Salles e terminou no fim da noite no Teatro Fênix com a despedida e o agradecimento dos Trapalhões ao público. O especial Trapalhões 25 anos, Festa da Amizade, teve a direção geral de Aloysio Legei e Walter Lacer, a direção de Maurício Sherman e Wilton Franco. No mesmo ano, a Globo exibiu uma programação especial de 25 anos que ficou ao ar durante 25 horas. A edição especial da Escolinha do Professor Raimundo no sábado, dia 27, ou no domingo, dia 28, com os atores e atrizes da Globo, fez uma emocionante homenagem ao saudoso Mauro Gonçalves do Zacarias, feito pelo saudoso mestre do humor, Chico Anísio. Galera, agora entra a parte minha, né? Eu sou de 84, eu peguei os Trapalhões, assim, no hype, né? Mas eu, como pessoa, eu lembro desses 25 anos dos Trapalhões, que passou, tipo, como disse, foi 25 horas passando na televisão. Acho que todos os quadros, tudo que você queria saber sobre Trapalhões passou durante todo esse dia na programação da Globo. Cara, pra mim, assim, foi... Cara, foi a melhor coisa do mundo, assim, sabe, cara? Você poder assistir... Porque a gente era acostumado a assistir os Trapalhões sempre antes do Fantástico, né? Às 7 horas, no domingo. Você pegava, você ia, assistia. Aí você ia segunda-feira, você contava para as pessoas o que tinha acontecido, comentava, né? Que antigamente era assim, não tinha internet, né? E esperava o próximo domingo. E nesse dia foram 25 horas direto, assim, cara. Trapalhões, overdose de Trapalhões, cara. E eu lembro de tudo isso. E nisso, logo depois, teve também as inovações. Teve a Vila Vintém, né? Que era uma imitação da peça do Charlie Chaplin, que é O Garoto, né? Que o Didi, ele era tipo meio que como se fosse o Charlie Chaplin, né? Um morador de rua. O Dedé era dono da oficina e o Mussum era o mordomo de uma casa rica. Então, tipo, você já via que os Trapalhões já não tava a mesma coisa, já não tava a mesma pegada. Ou seja, desde a morte do Zacarias, eles não foram mais os mesmos, cara. Tipo, era legal, porque tinha o Mussum, cara. Mas assim, não eram os Trapalhões, cara. E eles tentaram inovar bastante para tentar deixar
os Trapalhões no hype, uma cara mais nova, entrando nos anos 90, né, que em 93 teve os Piratas. Então eram vários quadros, tinha Nos Cafundós do Brejo também, que era um quadro final, que eu lembro que quando começava esse quadro era porque os Trapalhões já estavam acabando, porque era o último episódio, assim, tipo, tinha esse Cafundós do Brejo e já acabava os Trapalhões, né? E eles foram levando, na minha humilde opinião, como fã dos Trapalhões, eu achei que eles foram levando com a barriga, né? E até que no dia 29 de julho de 94, quando o Mussum faleceu, em decorrência a problemas no coração, Renato Aragão conta que achou que sua carreira havia chegado ao fim. Depois de prosseguir durante um tempo, o humorista decidiu parar de gravar o programa. Nesse ano, o programa deixou de gravar quadros para exibir apenas reprises que continuariam até a reestreia do programa em 95. Versões compactas de 25 minutos com os melhores momentos dos Trapalhões desde a estreia de 77 passaram a ser exibidos de segunda a sexta, às 5 horas. A direção era de Fernando Gueiros, com a supervisão artística de Maurício Sherman. Não existiam, na minha humilde opinião, mais uma vez, não existia mais Trapalhões aí. Eles estavam levando com a barriga, levando. Eles voltaram ao ar em 95, exibido nas tardes de domingo, dirigido pelo Paulo Aragão Neto, que é filho do Renato Aragão. Nessa fase, as reprises dos melhores momentos continuavam a ser apresentadas no programa em um cenário idealizado por Leila Morena no palco de 360 graus, cercado pela plateia e com um fundo composto por um telão de 9 telas planas e mais de 25 monitores. E estavam tentando modernizar, né? Tentaram modernizar até, mas não era mais a mesma coisa. E o programa foi cancelado, né? Em 96, os comediantes e humoristas Renato Aragão e Dedé Santana foram os apresentadores do 11º show especial do programa Criança Esperança, Os Trapalhões 30 anos. Nesse especial reuniu parte de todo o grande elenco da Globo e artistas diversos. O especial Criança Esperança 30 anos foi criado por Aloysio Legei, Paulo Neto e Mauro Monteiro e teve direção de Aloysio Legei e Paulo Neto. O especial também homenageou os 30 anos do grupo humorístico Os Trapalhões, representados pelo trio humorístico Didi, Dedé e Sargento Pincel. Nessa hora eles colocaram o Pincel como um terceiro trapalhão, né? Respectivamente. O programa e o grupo humorístico Os Trapalhões seria extinto definitivamente em 1997. No mesmo ano, a Globo exibiu o programa especial de 30 anos, como sempre a Globo faz, né? Ela faz homenagem para os caras que ela vai mandar embora, né? Foi o que ela fez uma baita homenagem de 30 anos e depois acabou com os Trapalhões. Foram 2 horas de duração, com direção do núcleo de Aloysio Legei e direção dele mesmo, né? Que o show do Criança Esperança 96 trouxe uma homenagem emocionante aos 30 anos com Renata Ciribelli, crianças e atores Marcos Frota e Suzana Vieira. Ou seja, os Trapalhões desde o começo, quando foram pra Globo, eles não eram vistos com bons olhos porque eles eram um humor popular que era totalmente diferente do que a Globo pregava, né? Ou seja, eles tentaram, no começo dos Trapalhões, quando eles foram pra Globo, fazer os programas com o Didi e o Dedé, com o Mussum e Zacarias de terno, né? Aquelas gravatas borboleta da época, e aquilo não deu certo. E o Didi falou, não, deixa comigo que eu sei que não é isso que o povo quer. E caiu em audiência. Ou você acha que os Trapalhões começaram na Globo lá em cima? Não, o primeiro programa foi ótimo, mas depois começou a decair, porque a Globo começou a meter a mão no programa, queria fazer o humor do jeito dela. Só que aí depois que eles reconheceram que Trapalhões era popular, né? Não era aquela coisa coxinha, então foi esse sucesso, foi através dos próprios Trapalhões, da direção, da galera que estava com eles desde o começo. Porque se dependesse da Globo, os Trapalhões não tinham passado dos anos 80, minha opinião. E logo depois disso existiram várias coisas do Mussum. Depois que o Mussum faleceu, né, aconteceu toda aquela coisa da Globo em 97, eles, Didi, Dedé e o Sargento Pincel foram para Portugal gravar os Trapalhões lá. Aí por lá eles ficaram muito tempo e acabaram voltando depois de muito. Eles ficaram uma carinha lá em Portugal.
fez sucesso, tá? Agora, galera, uma parte vergonha alheia na história dos Trapalhões. Pra quem é fã, vai entender o que eu tô falando. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Em 2016, o Canal Vivo anunciou a possibilidade de uma releitura dos Trapalhões no molde do remake da Escolinha do Professor Raimundo, lançado em 2015. Rodrigo Santana, Mussunzinho, o filho do humorista Mussum, Tadeu Mello, Ailton Graça, Rafael Cortez e Amanda Babaioff chegaram a ser cogitados como os novos Trapalhões, diferente da Escolinha. A série é um revival, os personagens serão sobrinhos dos personagens originais. Gente, eu tô falando isso, eu estou com muita vergonha, cara. Renato Aragão foi redator, foi diretor-geral de gênero. O humorístico completou 40 anos no ar em 2017, quando estreou no dia 13 de março de 77. Ou seja, em 2017 eles fizeram 40 anos, né? O primeiro ator confirmado foi Lucas Veloso, o filho do humorista Shaolin, como Didico. Logo se juntaram ao ator e confirmado o cantor Mumuzinho como Mussa, o humorista hispânico o Gui Santana como Zacarias, que se chamava Zaca, e o ator Bruno Gissoni como Dedeco. Também foi confirmado na direção Fred Mairink. Dedé Santana chegou a recusar participar da nova versão devido a problemas de direitos autorais, mas voltou atrás e está confirmado, assim como o Nego do Borel, que estará como Tião em homenagem a Tião Macalé. E você não precisa ser gênio, você não precisa ser o astro, você não precisa ser o pai galo, você não precisa ser o cara mais, sei lá, a Márcia, a mulher lá, aquela Márcia lá que fala que adivinha as coisas também, sabe? Você não precisa ser ela, cara, pra saber que, ó, a releitura foi exibida no dia 17 de junho a 19 de novembro de 17, com apenas 10 episódios, tendo sido cancelada depois do episódio final devido à baixa audiência e recepção desfavorável do público e dos críticos. Você não precisa ser, né? Ai, caramba, meu, o Globo forçou, cara. Nossa, não dá, cara. Não dá. Se fosse um especial, vai, um dia só, um episódio. Não, tentaram levar aquilo, sabe? Não dá, cara. Eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha mesmo, cara. Quando... Nossa. Meu Deus. Ai, que vergonha. Nesse vácuo aí, lembre-se que existiu também a turma do Didi. Nossa, mas que cheiro é esse? Cheiro horrível. Didi fez em totô. Nossa. Vamos agora às curiosidades. Renato Aragão nasceu na cidade cearense de Sobral no dia 13 de janeiro de 35. Renato era de uma família de 7 irmãos. E ele é formado em Direito, o Dr. Renato. O primeiro trabalho de Renato Aragão foi na TV Ceará, atual TV Verdes Mares, em Fortaleza. Aragão foi contratado após vencer um concurso para formar o primeiro elenco de redatores, diretores e atores da emissora. O primeiro programa de Renato chamava-se Vídeo Alegre. Nossa, que pensamento, né, cara? Que criatividade, cara. Da TV Ceará, Renato foi para a TV Tupi. Onde estreou o humorístico Aei Urca. E o sucesso foi tamanho que o quarteto virou histórias em quadrinhos. São eles aqui, ó. Era muito louco, cara. Eu curti os gibis, cara.
Foi a única coisa, tipo, pós-morte dos atores que foi legal, cara. Tinha uma hora que eles começavam a parodiar os filmes, né? Teve o Robocop, teve o Freddy Krueger. Então as historinhas eram sempre inspiradas nessas coisas. Eram legal, cara. Eu curtia. E quem deu o nome de Mussum, né, ao Mussum, foi o comediante grande Otelo. Mussum é um peixe preto e sem escamas. Ele é escorregadio. Aí daí que veio o nome do nosso eterno trapalhão, cara. O melhor, tá? Ao lado do Zacarias. Existe uma rua na cidade de São Paulo chamada de Rua Comediante Mussum. Antes de se tornar famoso, Zacarias, o Mauro, trabalhou em diversos ramos, inclusive como vendedor de sapatos. E o nome Zacarias veio emprestado de um galo que tinha na infância. Uns dizem que foi o Didi que deu, o Renato, desculpa, Dr. Renato, que deu o nome de Zacarias pro galo. Outros dizem que foi o próprio Zacarias, que era um galo que ele tinha na infância. E os Trapalhões, como eu disse, não foram só para Portugal, né? Ele foi exportado para diversos países, entre eles Estados Unidos, Portugal, né? Canadá e Angola. Pois é, galera, esse foi mais um quadro, mais um programa especial sobre os Trapalhões. E o que eu tenho a dizer foi que os caras fizeram parte da minha vida, os caras fizeram parte da minha infância, brincadeiras, referências, tudo. Se eu falo hoje, se eu brinco, é culpa desses 4 caras aqui. Eu só tenho a agradecer a todos e que o Mussum e o Zacarias estejam bem onde eles estiverem, e para eles se orgulharem, né, do que eles deixaram, do legado que eles deixaram, né? O Mussum e o Zacarias e o Dedé, que o Dedé continue bem, tenha saúde para mais 90 anos pra frente, que o Dedé é um cara que quem conhece, né? Já tive pessoas do meu convívio que conheceram ele e disseram que ele é uma pessoa sensacional, cara. É um daqueles caras que, tipo, se eu encontrar, eu vou fazer que nem quando eu vi o dublador de Seu Madruga. Emocionante, cara. Então, obrigado, os Trapalhões. Obrigado, Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, a Carlos Alberto de Nóbrega, a todos que fizeram parte da redação dos Trapalhões. Um muito obrigado em nome do canal Recomeço. Valeu, galera, de verdade. Muito obrigado. Vamos com o fim de mais um programa. Só um momento. Aqui, pra vocês que não conhecem, ele sempre tá aqui comigo quando eu tô gravando. Ali, ó. Ele sempre tá aqui comigo, do meu lado. Meu companheirinho, ele e o Bob. Mas o Bob eu não pego porque eu tenho medo dele, do Bob me morder. Do que eu tenho a dizer, cara. Tipo, obrigado, Trapalhões. Obrigado por tudo. Obrigado pela infância sensacional que eu tive. Pré-adolescência, adolescência, assistindo vocês. Muito obrigado. Estamos aqui. Mais um fim, curte, comenta, compartilha o fim desse episódio maravilhoso. Entre nas nossas redes sociais, fique com a nossa caneca, né? Se você quiser a caneca com a sua foto de Recomeço, entre em contato com a gente lá na nossa página do canal Recomeço, tá bom? Fiquem bem, até a semana que vem com mais um episódio supimpa, como diz os jovens, e tamo junto sempre, beleza? Neguinho, pra lá. Valeu, galera! Valeu!